Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas, com imagens geradas pela nossa BCC Television. E agora vocês também poderão nos ver por todas as mídias sociais, inclusive aí o nosso próprio canal no YouTube. Sempre continuamos com o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura, que também acontecerá dentro em pouco. Nós temos aqui ao meu lado direito o ilustre doutor, senhor Joaquim Maria Botelho, uma figura ilustre que é ex-presidente da UBE, ou UBE, né? Que é ex-escritor, né? Ele falou UBE, mas é UBE. Pois é, União Brasileira dos Escritores, é né? que no Nordeste se dá o acento, Sim, acento fechado. Bom, nós né? estamos falando para o mundo, certo? Então. Então, eu vou falar UBE, se você me permite. Tá bom. Então, União Brasileira dos Escritores. Jornalista, escritor, obviamente, professor de português e etc. Ele tem uma gama de serviços que ele presta, mas sempre esteve voltado à purificação e o bom trato do nosso idioma pátrio. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Sou eu que agradeço. E naturalmente está aqui, já lançou recentemente aqui o Lá Dentro. Lá dentro. Quase que eu falo lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Um livro de contos, por sinal, uma gostosura para ler. Muito obrigado. Muito gostoso mesmo, sabe? Eu peguei o livro para fazer a sinopse, para divulgar no jornal Empresas e Negócios. Uhum. E eu normalmente leio o início, meio e fim dos livros, porque são 5, 6 linhas que eu tenho, então Claro. não tenho condição de ler os 4 livros por semana. E mais os livros do programa, né? Uhum. Então eu tenho esse critério. Mas o teu livro não teve jeito. Tive que ler de cabo a rabo. Pô, tem quantas páginas? Tem 168. 168. São 19 contos. Um número ímpar. Por quê? É alguma cabala? Não é cabala não, mas eu sempre me lembro de livros, tem especialmente livro do Guimarães Rosa, de Primeiras Histórias, em que ele faz um número ímpar de forma que seja quase um espelho. O conto do centro tem 8 para a direita, 8 para frente e 8 para trás. E tem um tratamento linguístico, tem um tratamento de roteiro que de uma certa forma se espelha, tanto que o conto central chama o espelho, que é lindíssimo. Sim. Então, é quase uma estratégia, é quase uma engenhosidade na hora de você... Eu nunca tinha ouvido essa explicação. É meio cabalístico isso aí mesmo. Não, você vai observar, por exemplo, que eu tratei... eu tenho a modéstia de chamar de engenho, vai. Tratei de abrir o livro com um conto chamado Lá Dentro, e eu fecho com um conto chamado Lá Fora. De maneira que eu faço quase que o círculo. Então é uma estratégia editorial mesmo, uma estratégia de condução narrativa. Mas você não essa estratégia é recente? Porque na verdade não é novidade nenhuma. No penúltimo livro, qual que foi aquele... O livro de Rovana. Livro de Rovana, que aquele foi uma homenagem mais que você fez para a tua irmã. Claro. Não me falha a memória. Isso. Então aí não tinha tanta estratégia. O outro? O outro, Costelas de Heitor Batalha, que é um romance mais para jovem. É quase uma tiração de sarro, não? E que é quase... e que trata do universo amoroso do ponto de vista do jovem. Juvenil. Do rapaz. Do rapaz, não, porque as moças falam muito de amor, falam muito de emoções, de sentimentos, e os jovens, os jovens do sexo masculino, pouco se confessam. Né? Na verdade, aliás, quando você manda um jovem fazer redação, ele faz de caveira, de sepultura, de cemitério, e as meninas amor, gratidão, fraternidade. Eu acho até que os jovens têm um condicionamento cultural para falar um pouco mais de assuntos, digamos assim, rústicos, rudes, exato, fortes, né? É uma questão
dessa cultura machista que a gente ainda cultiva, lamentavelmente. Né? Você tem algum desses... Quantos livros que você fez, afinal? Até agora? 12 até agora. 12 já? 12. Sem contar... Mas você teve um que era voltado para o idioma mesmo, né? Sim, eu tenho um que se chama Técnicas de Redação, Isso. chama Redação Empresarial Sem Mistérios. Que foi um sucesso, pelo que eu me lembro. Está esgotado, mas é possível ainda adquirir pela editora Gente, né, por encomenda, etc. Mas é um livro que vem sendo indicado, inclusive, em algumas. E que tem prefácio do Juca Kfouri e apresentação do Aldário Dantas. Só? Só. Grande Aldário. Dois grandes amigos. Cara genial, né? Duas pessoas. Ferrenho. É um guerreiro que a gente perdeu, lamentavelmente, no ano passado, depois de um sofrimento imerecido. Doloroso, muito doloroso mesmo. Mas escuta, o que a gente acha em Lá Dentro, afinal? E Lá Dentro, na verdade, é um livro de história simples. Eu, como jornalista, viajei por aí, pela América Latina toda, fui à Europa algumas vezes, e conheço muito bem o Brasil. Nessas reportagens que eu fui fazendo, eu observava a vida de cada um e essas pequenas cenas cotidianas. Então, na verdade, são histórias reais, todas elas, naturalmente romanceadas, com tratamento linguístico. Duram um pouquinho, então. Duram um pouquinho, mas são histórias que aconteceram com alguém em algum momento, em algum lugar. São narrativas simples, são histórias simples, mas nada ali é raso. Tudo leva à reflexão. Na verdade, é um mergulho na alma das pessoas simples. Eu estou me lembrando aqui de um psicólogo, sociólogo espanhol chamado Mira y López, escreveu um livro chamado Os Quatro Gigantes da Alma. E ele faz uma análise de como interfere na vida, no destino, no comportamento das pessoas, 4 sentimentos que são o medo, a ira, o amor e o dever. Ele acha que esses são os 4 gigantes da alma. Gula. Ah? Eu pensei que fosse a gula. A gula. Não, é o dever. Mas, na verdade, o que ele trata nessa pesquisa? Que se você deixar que cada um desses sentimentos, um ou todos, ou alguns, te dominem ou dominem o seu comportamento, você vai ter resultados perniciosos e alguns até trágicos. Dependendo de qual dos 4, catastrófico. Exatamente. Então, nada pode ser exagerado. Vamos para Aristóteles, né? O bom é o caminho do meio, é a moderação, né? Então você não pode ter medo demais, você não pode ter ira, né? É porque ira, quando você fica irado, você normalmente faz bobagem. Claro, você está fora de si. No trânsito, você por perde exemplo. O eixo. Você perde o eixo. Quantas vezes eu já fiz essa bobagem de resolver assuntos no ímpeto? Sim. Nossa Senhora. E, de certa forma, o amor é a mesma coisa. Quer dizer, se você se deixa dominar pelo amor de tal maneira que ele te consuma, ele te embote o pensamento, anule, principalmente. Ele te anule, tudo isso. E o dever. O dever é um sentimento poderosíssimo, né? Aquele sentimento de que você tem obrigação de fazer alguma coisa, de que você é levado a cumprir exatamente aquilo que foi feito, você tem que ponderar. Você sabe, desculpe interromper, tivemos aqui a semana passada um médico, reumatologista, que escreveu um livro só sobre a dor. Sim. Fibromialgia e outras dores, não me lembro agora o título do livro, foi semana passada. E ele falou justamente isso, o excesso de dever, o excesso de tarefas que você agrega, o não saber falar não, por exemplo, te leva a dores imensas e que você não descobre. Por quê? Porque não é físico. Exatamente. É psicológico. Então, de certa forma, eu acho que eu me inspirei um pouco nesse estudo do Mira y López, no trato que eu fiz desses contos.
Porque, na verdade, está tudo ali. Tem medo, tem angústia, tem afeto, tem dever. Fraternidade, o Tem fraternidade. miserê, por exemplo. Miserere, né? Nossa, esse aí é cortante, né? Pois é. E são coisas que a humanidade enfrenta o tempo todo e que você não corrige ou você não conserta e a vida atropela, né? E a gente passa pela vida enfrentando situações simples, pequenas, triviais, e que podem levar a resultados Porque pesados, se a né? gente deixar que ele seja gigante. É um livro de reflexão, na verdade. É um livro de... Se bem que muitas vezes eu acho que o que você está falando é obviamente correto e as tuas tintas provam isso. Mas não é essa solução simples não é para qualquer um. É difícil fazer o simples. Não, É muito. Olha, para conseguir fazer uma boa redação na faculdade, tive que descascar um monte de verniz que eu tinha, porque, sabe, é verdade. queria falar, Meu, vai do simples, pô, sabe? E é difícil ir no Difícil, simples. nossa, como é difícil. Se você pegar um grande exemplo de literatura de linguagem simples, mas com uma densidade e uma correção fantástica, é Graciliano Ramos. Né? Ele é um modelo de linguagem, um modelo de boa gramática, um modelo de compreensão, clareza, coerência. Por falar em modelo, você tem algum muso ou musa, tirando a mamãe, naturalmente, a dona Ruth, que isso, né, é tráfico de influência já, né? Pois é. Olha, vamos falar um pouquinho da dona Ruth, que merece? Vamos. Dona Ruth Magalhães. Guimarães. Não, Guimarães. Ruth Guimarães, uma pessoa fantástica, mãe desse moço aqui, que deixou uma obra vastíssima. 50 livros. Membro da Academia Paulista de Letras. Fala membro. Não, é membro. É membro mesmo, né? Membro da Academia Paulista de Letras, uma mulher super rigorosa, vigorosa e brava e braba, né? Não, e uma grande tradutora. Ela foi grego, né? Do grego, do latim e do francês principalmente. Ela traduziu, eu posso dizer que para o Brasil, ela trouxe uma boa parte das obras de Dostoiévski que ela traduziu do francês para a editora Cultrix, isso na década de 50. Já havia algumas traduzidas naturalmente, mas ela fez um trabalho intenso. Traduziu os melhores contos de Dostoiévski. Uma mulher que eu tive muito prazer em conhecer, em servir, e ai de mim se não servisse. Pois isso que eu estou tirando ela, vai. Qual é a tua musa ou muso? Tem algum que fez que, é esse cara, eu quero ser esse sujeito aí? Olha, na verdade, eu tenho um escritor que me inspira de uma tal maneira por causa Ele tem uma literatura muito simples, muito objetiva, às vezes muito dolente, muito sofrida. Chama John Steinbeck. O John Steinbeck escreveu As Vinhas da Ira. Vinhas da Ira. Maravilhoso. Estava tentando lembrar, você falou, abriu o arquivo, mas não deu tempo. E eu gosto muito de um outro livro dele chamado De Ratos e Homens, que trata de... Tem alguma coisa a ver com o que nós estamos passando hoje? Não? Tem, de uma certa forma tem. Vamos valorizar os ratos, né? Não, pois é. Mas é que são pessoas muito simples, são dois trabalhadores rurais, banidos pela grande crise da Califórnia dos anos 20 e 30, e um deles é deficiente mental. E o outro cuida dele como se fosse o irmãozinho, como se fosse ele era apenas vizinho, perdeu os pais, e o livro trata dessa saga dos dois em busca de emprego numa colheita de laranja, e lá acontecem coisas trágicas por causa de razões simples.
o Lenny, que é esse garoto deficiente, débil mental, ele gostava muito de afagar animaizinhos. Só que ele não tinha noção da força, ele acaba matando um animal pequeno. Isso, na verdade, é uma antecipação, é uma profecia do que vem depois. Porque a mulher do filho do dono da fazenda começa a brincar com ele, quer provocá-lo sensualmente, sem querer, naturalmente, se envolver com ele, queria zoar. E, em um determinado momento, ela se deixa abraçar por ele e ele quer afagá-la, como ele afagava os animais. Quebra 4 costelas. E ele acaba estrangulando a moça. Nossa. E aí começa uma perseguição, aquela perseguição quase Ku Klux Klan. Sim, E acaba em tragédia. Quem quiser saber o final, eu leio o livro. Pois é. Não, a história é dolorosa e tudo, mas ela é trivial, ela mostra um aspecto da economia e da sociedade norte-americana dos anos 20 e 30, que foi a grande época da crise, o que tem muita semelhança com o que a gente está dizendo aqui agora, né? Em que situações banais, triviais, rotineiras, acabam E levando rompem uma... o que é uma gota d'água vira uma enxurrada. Exatamente. Agora, é evidente que eu não me inspiro só em autores estrangeiros. Eu tenho um autor nacional que me causa uma belíssima impressão, além de Graciliano Ramos Evidente. Eu gosto muito de Altran Dourado. Você cita ele no livro? Cito. O Altran Dourado fez parte de um movimento que foi latino-americano, na verdade, do realismo mágico, e ele inaugurou no Brasil o que a gente chamou de romance sinfônico, que é aquele romance em que você envolve tudo, elimina pontuações e as coisas ficam acontecendo ao mesmo tempo dentro da mesma frase. Então é um tratamento de linguagem também muito interessante. Passou a moda. Mas isso influencia a tua escrita? Porque eu vejo que você é bastante eclético, né? Você vai de um canto a outro. Eu procurei ser eclético para que esse livro fosse meio que um roteiro, não vou chamar de roteiro, mas que fosse um painel, de situações geograficamente distribuídas. Você vê que tem contos no Nordeste, na região Sul, Minas, em Minas. Quer dizer, eu tratei de fazer um painel com tipos brasileiros, com situações brasileiras e, acima disso, situações humanas. Situações de humanidade, de afeto, de conflito. Acho que é um livro para a gente parar, ler dar uma degustada, depois ler o outro. Eu quero acreditar que eu estou trazendo pontos de reflexão sobre a gente mesmo, sobre o país, sobre as nossas relações, sobre os nossos sentimentos. Quanto tempo levou? São 19 contos que você falou? São 19 contos. Sabe que são contos de várias épocas. São contos que eu escrevi, digamos, há 20 anos e nunca publiquei. E que tem um ou dois que eu publiquei numa revista, um deles, o outro eu publiquei num site um tempo atrás. E tem ainda que fez parte do meu romance Costela de Heitor Batalha. Acho que é o último, não é? Mais resumidinho. É o último. É o último. Déjà vu. É Déjà vu, É isso aí. Não é o último, é o penúltimo. Penúltimo. Que ele, de uma certa forma, eu dou uma pincelada no romance e eu resolvi trabalhar ele um pouco mais. Resolvi deixar ele um pouco mais robusto, né, para esse livro. Então, eu acho que é isso, é um painel com contos produzidos em momentos diferentes do tempo.
Eu escrevi, desses 19, eu escrevi 7 ou 8 nos últimos 6 meses, digamos assim. Só? Só. Assim, rápido para compor o Agora, volume, né? uma sacanagem que eu vou te fazer. Diga. Tem algum de preferência? Né? Alguns Tem. falam, esse aqui é meu filho, que sacanagem, é meu filho predileto. Não existe. Tem. Tem um conto que trata de um desmoronamento no Morro do Saboó, em Santos. Existe esse morro? Eu nunca ouvi Existe falar. Existe logo na entrada. Nem tive a oportunidade de procurar. Logo na entrada. Não, tudo que tem ali é real. Saboó, Saboó, Morro do Saboó, em Santos. em Santos. Você descreve, dá detalhes e tal. E falo Dá da história, que de desmoronamentos passa a anteriores. impressão que você conhece o local. Sim, eu conheço o local. De todos os contos, eu conheci tudo. São coisas que eu testemunhei. Ou são coisas que me foram contadas, ou das quais eu tive notícia. Mas, de qualquer maneira, são coisas que aconteceram. Dá uma fala dele aí. É um fulano que acorda, de repente, ele está soterrado até o peito num deslizamento de terra. Que é mais ou menos o que está acontecendo em Brumadinho, o restante dele. Pois é. Que absurdo, não? E aí ele está tentando salvar o que ele tem no bolso da camisa, que é o salarinho do mês. Então ele está soterrado até aqui, com um dos braços preso lá, e ele tentando segurar aqui. E surge uma pessoa na madrugada e ele acha que é alguém que vem ajudar. E na verdade é um saqueador. E aí o conto se desenvolve nesse caminho. Né? Que tem a ver com medo, tem a ver com ira, né? Tem a ver com esses gigantes da alma. Falta de humanidade. De humanidade, sim. Então, em alguns momentos eu trato de algumas coisas muito cruas, muito cruas. Tem um outro conto que trata de uma família ameaçada de morte pelos cangaceiros. Qual que é? Chama Frutos Secos. Acho que esse eu não li, velho. É uma família que está fugindo dos cangaceiros. E eles, no meio do caminho, param um cavaleiro que vai ajudá-los. E mais tarde eles vão ver que não é nada disso. Você nunca entrou pela política dentro? Não. Nos contos, já? Mas Por exemplo, você é um bom observador, obviamente, você é um cara culto, está na cara que você tem bastante cultura e você, obviamente, é um bom observador. Até porque você é jornalista também. Faz parte da profissão. Nada é perfeito, né? O que você vai fazer? Pois é. E eu acho que, assim como a Avenida Paulista no domingo à tarde, a nossa política, o que acontece com os políticos, Supremo Tribunal Federal, que é um lixo e tal, isso aí é um caldo de cultura fantástico para quem tem o talento igual a você, que sabe escrever bem, colocar bem as coisas no papel. Eu não tratei literariamente de política, mas eu participei de um livro em que eu discuto, na época eu era chefe de redação da TV Globo em São José dos Campos, e fiz uma análise política do papel dos prefeitos, do papel dos políticos nos municípios, os seus deveres e principalmente os seus problemas. O prefeito, quando é eleito numa cidade do interior, ele acha que ele foi eleito para ser dono do município durante 4 anos. Então ele faz o que ele quer, ele contrata quem ele quer, indica, demite, persegue e etc. E há poucas maneiras de você domar esse pessoal, porque ele compra a Câmara dos Vereadores. Dá para transpor isso para o Estado? Não. Dá para transpor isso para a União? Não, de jeito nenhum. Principalmente porque estamos na Suíça, em Copenhague e tal. Isso, não, bobagem, exatamente. isso não. Então, esse foi um trabalho a partir de observação e com base real e tal. Ficou mais como um artigo. Ficou adstrito àquela época. Ficou adstrito àquela época. Nunca mais. Não. Você está perdendo um belo bonde da história, hein, velho? Poderia ser um bom filão, é verdade. Tá aí eu,
Eu digo quando eu não tenho talento, não é um gesto de autocomiseração, é uma realidade. Não tenho o talento que vocês têm, infelizmente eu conheço muitos outros escritores que têm um talento fantástico. Vê uma coisa e já logo tem um insight e corre para escrever alguma coisa. Como eu admiro isso. Eu acordo à noite para fazer anotação. Pois é, eu também faço, mas só das coisas que eu deixei de fazer. Opa, nossa, não paguei. Vai, corre lá e escreve, tem que pagar. Mas, infelizmente, eu não consigo escrever. E olha que eu me quebrava o galho no ginásio. Ginásio. 0 de matemática e 10 de redação, quebrava meu galho. 5, todo ano. Eu não chegava ao 0 de matemática, mas eu ficava lá pelos 5. 1 e 2 no máximo, quando o cara quebrava meu galho. Estamos encerrando. Que pena. Eu acredito que você vai vir logo, porque você não para de escrever, né? Pois é. Não, na verdade eu tô num ritmo que eu acho bem adequado. Eu estou lançando um livro a cada 2 anos, que eu acho bem razoável. É um tempo de amadurecimento. Esse que você fez agora é pela editora? Esse pela editora Reformatório. Reformatório. Editora Reformatório. Você precisou de um reformatório para escrever? Não, na verdade... Copy do Marcelo Nocelli. Marcelo Nocelli é o editor. É o editor. Jovem editor, né? Jovem editor, um rapaz especial, formado em letras. Ele é gráfico. Olha. De formação anterior. Resolveu fazer letras e criou uma pequena editora que está lançando pérolas. Inclusive lá dentro. Inclusive lá dentro, muito obrigado. Mas ele venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, um dos autores dele em 2016, foi o Marcelo Maluf, com a Imensidão Íntima dos Carneiros. E neste ano de 2018 venceu novamente com a Cristina Judá no livro 8 do 7. Uma editora com 6, 7 anos de existência, tem 2 prêmios São Paulo de literatura. É uma sucessão, né? Muito. Perfeito. Meu caro, muito obrigado mesmo por ter vindo. Eu agradeço mesmo. Sei o quanto vai. Você está indo a Brasília agora, né? Estou indo sexta-feira a Brasília. Ótimo. Então eu espero que você faça uma boa viagem e tenha um feliz retorno. Muito obrigado. Principalmente bastante profícuo sucesso lá. E, Ralf, parabéns pelo incentivo à leitura que você vem dando. É o que a gente faz de mínimo. Pessoal, como de hábito, agradeço ao pessoal técnico, Luciana, Verão, Márcio e todo o resto, e principalmente a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos insere em todo o universo lusófono, que nos dá uma belíssima audiência e principalmente uma audiência muito gabaritada. Até a próxima, muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Felicidades.